Oi, gente. Continuando a aula, eu terminei, fiz os acabamentos que eu achei necessário. Também, olha, eu dei alguns contorninhos com o sépia e o pincel 00, redondo 00, tá? Então, olha, ficou assim, mais acabadinho, tá? Então, eu tenho aqui a flor, bico de papagaio. Então, eu vou acrescentar a flor junto com esse bule. E também, eu quero acrescentar... Não reparem que o stencil tá sujo, tá, gente? Eu quero acrescentar uma vela, tá? Essa velinha. Não vou colocar a chama desse jeito, vou fazer a mão mesmo. Mas vou colocar a vela da forma que ela está. Então, eu vou posicionar aqui, eu vou marcar essa vela aqui. E a flor, eu vou achar o espaço aqui pra ela. Tá bem? Esse stencil aqui é opa, é bem antigo. Acho que muita gente tem dele. Ou também pode, se você for acompanhar, fazer da mesma forma que eu estou fazendo, pode usar outro tipo de stencil de flor de bico de papagaio, tá? Só segue a forma que eu estou fazendo. Esse risco aqui, depois eu vou deixar disponível no Facebook, mas eu não sei ainda quando que eu vou colocar, tá? Porque... Outra coisa que eu queria falar, gente, meu celular, ele está danificado numa parte, então muitas vezes eu não consigo responder vocês, tô com dificuldade de responder no Facebook, no YouTube, eu preciso entrar no computador para responder algum comentário que vocês fizeram, tá? Porque meu celular não tá bom. Então, eu tenho demorado um pouco mais para responder, então vocês me desculpem, tá? É por esse motivo. Então, qualquer dúvida, vocês deixam nos comentários e assim que eu puder eu respondo. Então, eu vou marcar a flor e eu vou marcar a vela e eu já volto. Estou colocando a vela, gente, porque eu vou usar também o stencil de barrado natalino aqui. Eu vou gravar pra vocês tudo que eu estiver fazendo, tá? Então, vou usar, olha, de vela. Então, vai combinar uma velinha ali, né? Também. Então, gente, eu vou começar a trabalhar com a flor dessa forma. Vou usar a primeira, tá? Aliás, é a segunda, porque a primeira é pequenininha, tá? Então, eu vou usar a segunda parte dela, que é a média, tá? Parte média da flor. Eu vou fazer a flor branca, essa flor é bico de papagaio, né? Então, eu vou usar para o preenchimento a cor palha. Aí, eu quero que ela fique branquinha, mas branco no branco, então a gente precisa colocar uma cor que apareça um pouco. Depois vamos trabalhar com branco. Então, eu vou começar preenchendo essa área. Pincel pituar, um pouquinho de tinta no pincel, né? Tiro o excesso. Eu começo preenchendo. Posso preencher nessa área aqui, eu posso preencher todas as pétalas nesse momento. Mesmo que talvez eu não consiga ver a diferença, eu preciso preencher ela agora, com essa cor. Então, aqui eu posso fazer uma sombra com ela, com verde clarinho, ou até mesmo com mostarda, porque vai ficar mais ou menos a mesma tonalidade, tá? Como eu vou usar o verde musgo, e eu não quero verde musgo na flor, para não ficar muito verde, tendo vários tons de verde, então eu vou usar o mostarda para fazer a sombra, tá? Então, eu vou contornar levemente com mostarda essas pétalas. Olha, pouquinha tinta mesmo, ó. Bem pouquinho, porque ela não pode ficar amarelada, ela tem que ficar... Posso tirar mais. Ela tem que ficar branquinha, tá? Então, é só para que haja um contorno, para eu saber onde ela
está assim, poder vir com a segunda camada. Escolhi a branquinha, que é pra poder combinar com o bule. Certo? Então, olha, consigo ver minha flor. Posicionei a segunda camada onde eu quero, tá? Só assim que você deve observar é mais ou menos o meio delas, tá? Então, que, assim, se encontre mais ou menos o meio de cada, no mesmo lugar. Então, com o mesmo palha, eu venho preenchendo. Por que que eu fiz essa camada primeiro, né? Essa de baixo, a menor? Porque agora fica mais fácil para eu saber onde elas estão localizadas, para eu poder depois fazer a luz e a sombra. Então, eu não vou preencher toda a flor. Por ser da mesma cor, ficaria difícil depois conseguir separar, né? Então, eu faço assim, eu venho com... Olha, venho até onde dá, preenchendo até onde eu consigo. E depois eu vou fazer a mão livre, tá? Então, eu aproximo só, eu não passo por cima. Então, eu venho preenchendo, olha. Esse pincel é tão bom, gente, descobri esse pincel que pra mim é de luz seca, né? E a marca dele é Castelo, mas que pincel bom. Gostei muito. Não conhecia, assim, não tinha usado ainda essa marca de pincel, né? Mas eu gostei muito. Então, gente, eu vou preencher aqui pra mais rapidinho, vou preencher sem passar por cima da que eu já fiz. Agora, da mesma forma, com pouquinha tinta, eu venho fazendo um leve contorno. Bem pouquinho mesmo. Esse contorno serve, se eu estivesse usando o vermelho, por exemplo, não precisaria de passar uma outra cor como essa, né, pra poder aparecer. Mas por ser muito clarinha a cor que eu estou usando, eu preciso dar uma... Preciso ver o que eu tô fazendo, né? Então, eu venho com essa cor aqui. Agora, olha. Agora, a última camada, que é essa pequenininha, eu vou posicionar também onde quero. Se não quiser, pode ficar sem colocar ela, que também fica bonita. E faço o preenchimento. Agora, eu venho com a cor palha, né? Preencho toda, porque eu preciso cobrir alguns espaços que ficaram. Então, agora sim. Barulho, não sei se vocês ouvem barulho de crianças, mas é na escola, que é bem pertinho daqui. Então, elas estão em educação física e a gente escuta tudo. Tá? Agora, eu posso vir ali fazer o contorninho também. Pra que tenha uma separação. Pronto. Estou com todas as camadas aqui. Agora, olha, com palha, eu vou chegar mais próximo a essa folha, olha, eu vou vir preenchendo. Eu tenho que fazer uma sombra, então, eu não posso vir colocar direto a sombra aqui, que vai ficar muito forte, é uma flor clara, cor clara. Então, é bom vir preenchendo com o... Primeiro com o palha, tá? Depois, você vem fazendo a sombra. Pode até, olha, subir um pouquinho.
certo? Agora, eu misturei um pouquinho do verde musgo, que eu vou usar pra folha, e do mostarda, e fiz um verdinho aqui que me lembra até o pistache. Olha, fiz um verdinho. Então, eu vou pegar bem pouquinho dessa cor, porque eu não quero escurecer essa flor. E eu vou separar, olha. Por isso a importância de passar o palha primeiro. Então, eu contornei, agora eu venho e dou uma esfumada. Pego um pouquinho do palha e dou uma mescladinha, tá? Mistura um pouquinho. Agora, para a próxima. Peguei muita tinta, sempre vou limpando no pincel. E sempre o palha, a cor de base, olha, ajudando. Assim, vou fazer em toda ela. Esse pincel é pequenininho e ele tá ainda um pouco macio, tá? Não tá muito áspero as cerdas, não. Tá com pouquinha cerda, mas ainda dá pra usar esse pincel. Eu não tenho costume de jogar pincel fora, não. Eu vou usando até o máximo que der. Olha, tá vendo? Contorno. E venho suavizando. Eu vou fazer só uma flor aqui, mas se eu achar necessário, vou colocar mais uma, um pouquinho mais pra lá. Se eu achar que precisa pra composição, eu vou colocar mais uma, tá? Então, é isso, olha, eu vou fazer em toda a sombra dela. Por baixo de todas, certo? Até desse daqui do meio, olha, onde eu não passei o palha, também tem que fazer uma sombra. O que precisa observar aqui? Que eu não posso juntar, olha, porque aqui é uma pétala, né? Aqui é uma pétala, aqui já é outra, tá separada, estão separadas, então eu não posso passar essa sombra em tudo. Eu deixo separada. A de trás, a do meio e a da frente. Tá bem? Agora, olha, com o próprio palha e o pincel que eu estou usando, eu defino um pouquinho mais essas pétalas, olha. Só nas bordinhas dela. Se você prefere colocar o stencil novamente, pode fazer isso. Prefiro a mão, livre. Porque fazendo isso, eu tenho uma definição melhor, olha. Terminei essa parte, vou começar a definir a flor mesmo. Agora sim, com o branco. E vou fazer os veios dela, né? Que ela é como uma folha. Então, ela tem os veinhos, né? Da folha na flor. O meio aqui eu deixo reservado. Tá?
Então, onde eu achar necessário, eu separo melhor. Aqui também, olha. Não precisa ficar certinho como estava no stencil. Essa é a minha versão da flor bico de papagaio branca. Certo? Agora, gente, olha, eu não, na verdade, olha, a gente tem aqui essa parte, eu acredito que sejam das folhas. Só que como essa flor, ela é como folhas, né? Ela tem pétalas como as folhas mesmo. Então, eu vou usar esse veinho para terminar, olha, fazer o preenchimento dos veinhos da própria flor, tá? Então, o único lugar que talvez a gente não consiga são essas pequenininhas, usar nas pequenas. Nas outras, todas dá certo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir virando, por exemplo, aqui tá o bico da flor, né? Então, eu tenho que também usar o mesmo sentido. Tá vendo? Aí, eu venho com mostarda, bem pouquinho, pra não ficar forte. E marco, olha, todinho. Quando não conseguir, olha como fica bonita. Quando não, ó, sempre seguindo a direção, o stencil tem que seguir a ponta, tá? Quando não der, o que que eu faço? Viro o stencil de lado, né? Pra que ele fique na mesma posição. Onde a flor tá terminando, o stencil tem que acompanhar. Pode fazer a mão livre também, vem com pincel chato, pequeno, e ir dando o acabamento. Então, olha, como eu falei, de todas eu consigo, até dessas menorzinhas, olha. Eu só não vou usar ele inteiro. E nem precisa tirar a marcação, porque ele não é grosso, né? Ele não é tão grosso, então dá pra deixar assim. Então, vou fazendo em todas. Aqui, olha, essa daqui, por exemplo, eu vou usar só um pedacinho. Porque tem uma folhinha ali em cima, né? Então, eu uso só um pedacinho. Olha lá, como fica bonita. E vou virando e vou preenchendo. Tá certo? Então, eu vou terminar todas elas aqui. E eu já volto com vocês. Com o verde musgo, posiciono aqui essa parte das bolinhas, né? Que é o miolinho da flor. E preencho. Bem delicado, porque eu já tenho tinta embaixo, né? Então, se eu não quiser assim muito certinha, eu coloco mais algumas bolinhas, eu sobreponho. Tá? Eu já tirei um pouco da simetria. Agora, com o branco, eu vou começar a iluminar. Ah, gente, aqui, olha, então, como eu falei, olha, vem com pincel pequeno, pode até ser com pincel filete, e faz
os veinhos dessas. Não vai ficar muito igualzinha, mas... Agora, com o branco, um pincel chato, eu vou, olha, eu vou clareando ela, olha. Todo o intervalo que eu tenho aqui, né, dos veinhos, eu vou colocando branco. Não é pouca tinta, não, tá? Até bastante. Porque eu quero que fique mais branquinha. Vou puxando no sentido que... dos veios, tá? Pra cima. Então, eu coloco a tinta e eu puxo. Então, eu vou fazendo isso em todas. Depois, se eu precisar aqui de reforçar, eu venho de novo com esse branco, tá? Se ele ficar muito apagadinho, aí eu tenho que reforçar mesmo. Aqui, dependendo do pincel, olha, eu tô usando um pincel que dá quase toda a largura. Aqui, o espaço, né, entre um e o outro, tá? Eu pego a tinta só de um ladinho do pincel, não preciso pegar mais nele todo, inteiro. Tomo cuidado para não invadir a área de sombra. Aqui, olha, eu tenho que cobrir também. Então, eu vou fazendo isso em toda ela. Coloco, olha, e puxo. Para as menores, a mesma coisa. Olha, em algumas eu posso até contornar com esse branquinho, ó. Se eu quiser mais destaque, eu venho e faço contorno. Aqui eu uso um pincel menor. Então, venho com pequenininho, vou fazer
Mesmo processo, só que com um pincel menor. Assim eu vou preencher toda ela. Não precisa correr, tá? Vou fazendo com calma mesmo. Agora, com o ocre, eu pego a pontinha do pincel, olha. Só tenho tinta na pontinha. E vou dando uns pinguinhos aqui, ó, dentro do verde. Tá vendo? Aí, se quiser colocar um pouquinho de branco no centro dele, da bolinha ocre que a gente acabou de colocar, o pinguinho, aí eu posso, olha, eu venho com o pincel 00, coloco no centro só pra dar uma iluminada, dentro aqui do ocre. Tá? Com o sépia, já que eu usei o amarelo ocre, eu pego um pouquinho dele agora, um pouquinho do sépia, misturo, um pouquinho mais. Vou colocar um pouquinho de água aqui, pra ficar mais, olha, no pincel mais diluído. E eu vou fazer um leve contorno dentro aqui da marca do stencil, olha, bem de levinho, com a mão levinha. Só a pontinha do pincel. Só pra destacar um pouquinho mais, ó, bem no centro dele, ó. Se você não quiser fazer isso, porque não tá com uma mão muito firme, não precisa. Como a tinta tá diluída, então fica bem facinho de fazer, ela corre, ó. Uso só a pontinha do pincel. Depois eu vou reforçar esse branquinho que eu coloquei agora há pouco, porque eu quero ela um pouquinho mais clara. Certo? Aqui faz parte dessa ainda. Agora, eu vou distribuindo algumas folhinhas. Aqui eu tenho verde musgo. Tenho que... não posso passar na folha, né? Então, se eu precisar fazer essa aproximação da folha com um pincel chato, eu faço.
Então, lembrando, primeiro, a tinta eu coloco no meio, tá? Depois eu vou levando para as extremidades, para as laterais. Pode ser um pituá maior. Tô usando um pequeno aqui, pincel pequeno. Fazer bem o preenchimento, olha, que ainda tô vendo o tecido, tem que preencher bem. Aí, se eu quiser agora, se eu quiser usar essa parte da folha, eu posso também. Ou se não, faço a mão livre. Então, gente, pra terminar as folhinhas, eu preenchi, desculpem, eu preenchi com o verde musgo, né, onde eu queria, olha, eu distribuí todas as folhinhas onde eu queria, e com esse verde musgo, eu peguei um pouquinho dele, misturei com o sépia, fiz uma cor para a sombra, tá? Então, aqui, eu tenho certeza que eu não vou errar na sombra. Por quê? Porque eu usei a mesma cor da folha que eu usei com um pouquinho do sépia. Então, não vai ficar assim fora, tá? Então, todas as áreas que uma folha estiver por cima da outra, a que estiver por baixo leva a sombra, tá? Então, eu venho com essa cor, olha. E eu faço uma sombra. Se precisar do verde musgo novamente, eu venho com verde musgo. Volto com a cor de sombra. Tá? E vou fazendo isso. As que não tem nenhuma folha por cima delas, como aqui, o que que eu faço? Eu venho com essa cor só no comecinho dela, onde ela inicia. Certo? Aí, eu espalho, ó, esfumo. Vocês estão conseguindo ver? Acho que sim, né? Então, é isso, ó. Aqui as flores estão, as pétalas, né, estão por cima. Então, eu coloco um pouco do verde. Aí, já venho com a cor de sombra. E eu separo, ó. Coloquei um pouquinho do verde musgo, porque senão ficaria muito forte. Eu não ia conseguir espalhar depois. Um pouco mais, olha, aqui eu posso pôr mais. Desculpem, gente. Não sei se estava pegando. Certo? Não é difícil, só treina um pouco, tá? Quem não tá acostumado a pintar a mão livre, talvez ache que não vai conseguir, mas consegue. Pega o pincel certo, vai devagar, que aí você consegue fazer a pintura a mão livre, tá? Também a gente tem que querer, né? Um pouquinho do verde musgo. Aqui, se não conseguir muito com esse pincel pequeno, você faz o quê? Você vem com o filete ou 00 e você contorna certinho depois. Tá bom?